quem de alguma maneira vai atuar na campanha de 2026, ou como candidato ou como profissional, precisa estar atento, porque isso vai estar presente de alguma maneira em todas as campanhas. O cidadão, aquilo que impacta ele não é um cidadão da cidade, do bairro. Ele é um cidadão do seu metro quadrado. Porque a gente às vezes vê o político criticando uma determinada realidade publicamente, mas nos bastidores ele está agindo para que aquilo aconteça, porque aquilo lhe beneficia, né? Primeiro que polarização é diferente de radicalismo. A polarização sempre existiu, porque democracia é pluralismos em disputa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando agora oficialmente a temporada 2025 do podcast Boca de Urna, aqui direto do Compol 2025. Você vai acompanhar, aqui vai ser o podcast, este ano é um olho no peixe, outro no gato. É um olho aqui na conversa e vendo o que é que está acontecendo lá atrás no palco, a movimentação, né? O ambiente mais importante de todo o evento, que é esse corredor aqui onde a galera fica conversando. A gente fez o nosso primeiro episódio, foi com a galera da organização, e agora a gente começa a trazer os grandes especialistas, os grandes marqueteiros, os grandes nomes do mercado de marketing político brasileiro. Para começar, a gente traz um cara que eu sou um grande fã, um grande admirador, um cara, inclusive, que eu tenho uma gratidão muito grande. Foi um cara que, quando a gente estava começando o projeto do Eleja-se, prestou um pouco de atenção na gente, prestou atenção, viu o trabalho que a gente estava começando a fazer e deu espaço no seu podcast. Então eu estou aqui, de certa forma, retribuindo um espaço que eu já tive. Darlan Campos vem lá do Espírito Santo, mas com atuação em todo o Brasil. Além de marqueteiro, estrategista, é um grande escritor, inclusive está com um livro aqui à venda no Compol. E aí vamos direto ao assunto, meu mestre Darlan, queria que você falasse o que é que você está trazendo para o Compol, né? Como é que vai ser sua palestra, sobre o que vai ser. Eu vi que tem 3 conceitos bem importantes que você está disseminando, você está compartilhando com a gente aqui. Perfeito. Primeiro, Emerson, agradecer demais, uma alegria fazer parte dessa segunda temporada. Estivemos na primeira temporada, agora fazendo parte da segunda. Uma alegria, você é um profissional que a gente admira pela inteligência, pela capacidade criativa e por tudo que você já conquistou em termos de trabalho, de profissionalismo. Tem um coração gigante, então é uma alegria poder estar aqui com você. Eu vou trazer na minha palestra, né? Fiquei na dúvida se trazia case, se trazia processo e resolvi trazer ferramenta. Na ideia de trazer algumas ferramentas interpretativas que nos ajudam a olhar um pouco para a realidade. Eu entendo que, enquanto profissionais de comunicação política, o nosso grande desafio é entender esse mundo maluco que a gente vive. E aí, 3 grandes conceitos eu trago para a gente refletir um pouco o quanto eles impactam no processo eleitoral. O primeiro, eu tenho chamado do primeiro metro quadrado. É um conceito que vem de um consultor argentino chamado Pablo Knopov, no qual ele defende a seguinte tese, de que o eleitor, o cidadão, aquilo que impacta ele não é um cidadão da cidade, do bairro. Ele é um cidadão do seu metro quadrado. Por mais que ele emita opiniões sobre como está a cidade, para onde a cidade vai, se é educação, a saúde, o que de fato importa para ele, influencia ele, está no metro quadrado ou no processo mais perto dele. Então ele nos ajuda a entender que, ao invés de usar categorias grandes para compreender o eleitor, eu tenho que ir para o individual, para o micro, para olhar para aquilo que está perto. Para a gente usar uma metáfora, se um pinguim morre na porta da sua casa ou na esquina da sua rua, isso vai te impactar mais do que a morte de uma criança na África. Sim. Por quê? Porque 100% daquilo que nos impactam estão 100% perto da gente. Então, sim, não que e aqui não comparando a morte de um pinguim com a morte de uma criança, mas que a proximidade faz com que esse sim, fato tenha uma capacidade de me influenciar e me mobilizar para tomar uma decisão. Então, esse é um primeiro conceito que eu acho que é importante a gente ter clareza. Um segundo eu tenho chamado do Homo Streamer, né? Também uma ideia do Pablo Knopov, que defende a tese do seguinte, que hoje a gente teve uma mudança no fluxo de informação,
tanto na produção quanto no controle dessa informação. Na década de 90, um editor conseguia controlar. Você emitiu uma opinião, era muito difícil, porque o editor de um jornal conseguia controlar o que saía. Sim. Hoje todo mundo é produtor. E isso faz com que você tenha uma dinâmica muito diferente. E esse cidadão hoje, chamado John Stream, ele é um eleitor que ele optou por não se informar pela grande imprensa. Ele escolheu consumir menos informação e conhecimento. Então todas as pesquisas têm mostrado uma queda vertiginosa do consumo de informações dos grandes veículos. E ele utiliza esse tempo para escolher aquilo que ele quer fazer. Então o cara chega em casa hoje, se antes ele só tinha a opção de escolher canal A, B ou C, hoje ele vai ligar uma Netflix, ele vai ligar um Prime. Então ele vai fazer esse processo de um eleitor que está muito empoderado. Sim. Por que ele está empoderado? Porque ele pode escolher. Então essa capacidade do eleitor de escolher está muito conectado com esse sentimento desse eleitor que se separou da política, mas a política primeiro se separou dele. Que essa é uma grande questão, sim, né? Sim. O político, a classe política, na sua grande maioria, ela se distancia desse eleitor e esse eleitor também se distancia dela por conseguinte, né? E o terceiro, Emerson, é o que eu tenho chamado da era do ressentimento. O Felipe Nunes na Quest traz um elemento interessante, né? Tem duas perguntas na Quest. Quando a gente olha para a grande imprensa, ela está sempre preocupada com segundo turno, quem vence, é Lula, é Tarcísio, é Bolsonaro, é Michele, Bolsonaro. A imprensa está muito mais preocupada com os embates eleitorais do ponto de vista de voto. Tem algumas perguntas que eu acho que nos ajudam a entender melhor a realidade do que essas. E aí, ele tem uma pergunta que é a seguinte. Ele pergunta para o eleitor: você acha que a sua vida, ela melhorou nos últimos 20 anos ou piorou? E aí eu tenho dois grupos de resposta. Eu tenho quem diz que a vida melhorou e quem diz que a vida não melhorou. Quando eu olho quem diz que a vida não melhorou, em geral são brancos, homens do sul e do sudeste, de renda média e alta. Sim. Quando eu olho os grupos que entendem que a sua vida melhorou nos últimos 20 anos, nós estamos falando de preto, mulheres, nordestinos, classe baixa. Então, aqui eu tenho uma configuração de dois grupos, inclusive conectados com polos ideológicos diferentes nos seus estratos de voto. Sim. A segunda pergunta é mais sensacional. Você acha que os grupos que melhoraram de vida, você tem uma opinião de quem melhorou de vida. Sim. O grupo A disse que o B melhorou e a dele não melhorou. Você acha que eles mereceram? E aí eu tenho um abismo social. Quem melhorou, entende que sua vida melhorou nos últimos 20 anos, entende que ela melhorou e ele mereceu essa melhora de vida. Sim. Mas aquele que não teve a sua vida melhorada entende que aqueles que melhoraram não mereciam. Então eu vivo hoje no Brasil uma realidade de um abismo social de grupos diferentes, que pensam diferentes e que não entendem que o processo de crescimento e de ganhos sociais que determinados grupos tiveram não foram merecidos. Até porque você tem uma relação, o cara que que ele entende que ele não melhorou de vida e ele vê que o outro melhorou, às vezes ele tem a percepção que o outro melhorou às custas dele. Perfeito. Né? Que ele não melhorou de vida para que o outro pudesse melhorar. Perfeito. Né? E o cara que melhorou, às vezes ele também tem essa mesma percepção, dizer assim, eu melhorei de vida. Aquele cara não melhorou porque já estava ótima a vida dele. Isso então aí. a gente precisava fazer uma equalização desse processo, principalmente quando você coloca nessa relação, no caso do Brasil, por exemplo, nessa relação do Sul com o Nordeste. Perfeito. Né? E aí isso, do ponto de vista da política local, regional, talvez não tenha tanto impacto, mas quando a gente vai para o cenário nacional, isso alimenta muito a polarização, né? Porque se fala muito sobre a polarização entre os políticos, mas às vezes as pessoas não falam sobre essas polarizações que existem entre culturas, entre regiões, né? Perfeito. E que a política, em alguns momentos, ela impulsiona isso, né? Para se beneficiar disso, né? Perfeito. E esse entendimento, Emerson, ela nos ajuda a entender que eu tenho essa divisão claramente
essa divisão social no Brasil e que isso alimenta a polarização. Porque eu tenho um lado Sim. e outro lado. E aí, esses grupos diferentes, eles vão ocupar espaços do ponto de vista de voto em lugares diferentes. Então, o que a gente entende a partir dessa perspectiva é que aí nós temos um desafio para o Brasil. Essa visão impede a gente de criar um projeto nacional. Sim. Porque eu tenho visões totalmente, diametralmente opostas. E nos sinaliza que no médio prazo nós não teremos uma superação da polarização. Então, não está na agenda brasileira do médio, curto e médio prazo uma superação da polarização. Por quê? Porque o sentimento de ressentimento com o que o outro ganhou, com o que o outro tem conquistado nos últimos 20 anos, impede que esse processo aconteça. Então aqui é uma perspectiva prática daquilo que a gente vai viver, especialmente na eleição de 26, que é esse desafio da polarização. A gente vai discutir se vai ter mais grau ou menor grau, mas que ela vai estar presente e isso é inegável. E tu entende, Darlan, que aí a gente entra naquela velha discussão do ovo e da galinha. O que é causa e o que é efeito? Você acredita que essa polarização que termina acontecendo entre os povos, entre os interesses, entre as regiões, ela é alimentada pela política, ou seja, interessa à política que essa polarização exista e existem movimentos dos segmentos de política para que isso seja isso aumente, né? Isso seja agudizado, ou você sente que, do ponto de vista do ambiente político, eles olham para isso e dizem assim, olha, isso não é bom, a gente precisa corrigir isso de alguma maneira. E aí, muito nessa perspectiva do discurso público e do que acontece nos bastidores, porque a gente às vezes vê o político criticando uma determinada realidade publicamente, mas nos bastidores ele está agindo para que aquilo aconteça, porque aquilo lhe beneficia, né? Essa pergunta é sensacional, Emerson, porque ela escancara um elemento interessante, que quando a gente... a dimensão da polarização, quando eu olho para a política, os políticos são produtores, ou seja, eles têm a capacidade de produzir essa dinâmica. Sim. Ou eles se aproveitam de um cenário que já está colocado e posto. Se a gente parte do princípio de que a política ela constrói e propõe isso, eu coloco sobre a política uma força de construção social que ela talvez não tenha. Então, a gente está falando da classe política, de uma classe política que se aproveita desse movimento que está na sociedade. Então, os políticos, no seu geral, têm uma capacidade de compreensão do social muito grande, porque lida com gente, sabe de relacionamento, então essa capacidade eles têm. E aquilo que está presente na sociedade, a política acaba se absorvendo dela. Se eu tenho uma polarização na sociedade, se eu tenho um elemento de divisão na sociedade, eu posso me aproveitar disso politicamente. Então, a minha avaliação ela é que a política ela se aproveita de uma realidade que está colocada e, com certeza, ajuda a retroalimentar, porque esse processo, mas ela não tem a capacidade ou a força de promover que isso aconteça. Então, esse é um elemento fundamental, porque nessa construção de polarização, aí a gente pode até lembrar, né? Primeiro que polarização é diferente de radicalismo. A polarização sempre existiu, porque democracia é pluralismos em disputa. Se a gente pega até 2014, PT, PSDB, eu tinha uma polarização. E naquele momento ali, essa discussão era em torno de quê? Do tamanho do Estado. Eu vou ter privatização ou não privatização? Eu vou ter mais Estado ou menos Estado? A partir de 18, você tem um outro elemento. Essa polarização ela passa a ser na dimensão dos valores. Então, uma parcela do eleitorado passa a decidir o voto não em saber se vai ter mais Estado ou menos Estado, mas saber o seguinte: você é a favor ou contra a ideologia de gênero? Você é a favor ou contra o aborto? Sim. Você é a favor ou contra banheiro unissex? Então, esses elementos passam a ocupar na mente do eleitor, numa parcela do eleitorado, é claro, algo que sobrepõe outras realidades macroeconômicas. Se vai ter mais Estado ou menos Estado, não estou preocupado com isso. Eu quero saber se vai ter aborto ou não no seu governo. Então, a dimensão de valores, ela ocupa uma perspectiva fundamental de 18 para cá, nessa perspectiva da decisão do voto. Entendi. Maravilha. Darlan, esse ano
Esse ano o podcast a gente está fazendo esses podcasts individuais que a gente consegue de fato trazer ali o suprassumo de cada participante. Queria lhe agradecer demais, foi um prazer. A gente está agora no começo do primeiro dia, então está todo mundo na expectativa das palestras que vão acontecer, e uma das palestras mais esperadas, sem nenhuma dúvida, é a de Darlan. Então a gente vai entrevistar a gente antes da palestra e depois da palestra. Então, para os que são antes da palestra, boa sorte, que seja uma ótima palestra, que a audiência consiga de fato aprender ainda mais com você. Muito obrigado pela participação. E a gente se encontra no ano que vem aqui na temporada, se tudo der certo, na temporada 2026. Para encerrar, Darlan, o que é que você acredita que vai ser, assim, o que é que você vê que vai ser o tônus, o core, o núcleo da campanha do ano que vem, assim, o que é que quem de alguma maneira vai atuar na campanha de 2026, ou como candidato ou como profissional, precisa estar atento, porque isso vai estar presente de alguma maneira em todas as campanhas. Primeiro, agradecer demais, uma alegria poder estar aqui e estar ao seu lado, que é uma grande referência aí no mercado de marketing político, é uma honra mesmo. Obrigado. Acredito assim que, olhando para os profissionais, eu acredito que o eixo das ferramentas, ela vai ser a grande chavão, e aí a inteligência artificial como um processo fundamental. A gente ainda não tem clareza de como ela vai ser aplicada e tudo mais, mas a gente já pode cravar que a campanha de 2026 vai ser diferente possivelmente de tudo que a gente já viveu, né? A capacidade que a gente vai ter de fazer desde programa de TV até conteúdo para internet, fake news, então a campanha negativa. Então existem muitos elementos aqui que a gente ainda não sabe como vai ser, mas com certeza é um processo importante. Pensando na lógica dos políticos, numa eleição nacional, onde eu vou ter um tom de polarização, a gente não sabe o grau, mas vou ter um tom de polarização, entender muito bem para quem eu faço campanha, né? Quem é candidato proporcional, entender bem quem é seu nicho, eu acho que vai ser fundamental para poder dialogar, perceber que numa eleição proporcional eu não preciso de 100% dos votos, com 1,5% eu estou eleito, 2% no máximo, e quando eu estou numa majoritária é perceber que cada vez mais a gente vai ter esse elemento da polarização presente. As campanhas majoritárias vão sofrer com a polarização de forma tremenda, e as campanhas proporcionais, eu tenho as campanhas de nicho, que eu acho que é uma tendência cada vez maior. São políticos que vão ter um eixo de nicho e um pouco de voto do tradicional, das alianças, da liderança. Eu acho que essa tende a ser uma dinâmica cada vez mais presente que a gente vai ver na política nacional. Maravilha. Chaves importantíssimas. Se você prestou atenção ao que Darlan falou nesse podcast aqui, foi uma aula, e essa questão das ferramentas eu acredito que é primordial, e nessa última fala eu acredito que esse entendimento de que o eleitor precisa saber, o candidato precisa saber para quem ele está falando, é fundamental nos dias atuais. Obrigado mais uma vez, Darlan, boa sorte, e que a gente se encontre mais vezes, né? A gente só nos eventos aqui que a gente se encontra normalmente, mas boa sorte aí no seu trabalho, e que 2026 continue com essa sua trajetória de muito sucesso e de muitas vitórias para todos os clientes. Amém. Valeu, obrigado. Um abraço. Valeu, galera.